Hoje eu vou revelar para vocês como eu estruturei minha carteira de investimentos no exterior desde que eu comecei a investir lá fora em 2019. Se você está começando a investir no exterior agora ou se você está planejando como dar os seus primeiros passos, fica até o final desse vídeo que você vai aprender como você deve montar a sua carteira de investimentos. Fala pessoal, quem está falando é Pedro Guedes, sou economista, criador do canal. E antes de começar o assunto do vídeo de hoje, quero lembrar para vocês, se você é um investidor de topo, já deixa aquele seu like maroto na confiança. Você sabe que vem conteúdo porrada daqui para frente e se você não é um investidor de topo, guarda like até a sua inscrição, porque na hora que você aprender alguma coisa nova, você vai lembrar desse momento e vai deixar o seu like, que é muito importante. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Uma das maiores dúvidas que eu recebo daqui no YouTube e também no Instagram e também dos vários alunos quando chegam no início do ICT é: Pedro, como é que eu vou começar a montar minha carteira no exterior? Se lá fora a gente tem milhares de estoques, que são as ações, milhares de REITs, que são investimentos imobiliários, e são muito bons. Como é que eu dou esse primeiro passo? E isso é muito curioso, porque se a gente olha aqui no Brasil, a gente tem um problema inverso, né? Aqui, se você bota 50 ativos para investir, 50 ações, é difícil achar 50 ações para você investir no Brasil. E fundo imobiliário, pelo amor de Deus, você conta nos dedos quais são os fundos imobiliários que realmente prestam, cara, que são buy and hold, raiz mesmo, que você vai carregar para o longo prazo. Já nos Estados Unidos não é tão simples assim, porque as maiores empresas do mundo estão lá. Então a gente tem um problema oposto, né? Que lá a quantidade de ações, de ativos é muito grande e são bons ativos. Então, dado que a gente tem esses dois universos, a primeira coisa que eu fiz foi simplesmente segregar em alocação passiva e alocação ativa. A alocação passiva ela é composta por ETFs. Então eu vou ali selecionar fundos que vão seguir determinado índice, que basicamente ali vai ser uma alocação que eu não preciso estar demandando um grande esforço, grande energia todo mês para ter aquela parte da minha carteira. E a alocação ativa é o que a gente chama de stock picking e REIT picking, ou seja, eu vou fazer uma análise individual das ações e dos REITs, investimentos imobiliários, tá? E dentro dessa alocação eu decidi que metade ia ter ETF e a outra metade ia ser REITs. Então olha só, dentro do todo 50% ficou para estoques, que são as ações, e 50% para REITs. Então, meio a meio. Dado isso, como foi que eu comecei a estruturar minha carteira? Quando eu olhei para o universo de ações lá fora, eu vi que tinha mais de 8 mil ações no exterior. E na parte de REITs, que sejam REITs de equity, ou seja, de tijolo, que é o que realmente vale a pena investir no exterior, eu vi que tinha basicamente ali por volta de 120 a 130 REITs. Então eu falei, cara, se eu for começar a olhar ações individualmente, vai me gastar um tempo muito grande, até eu realmente entender qual a estratégia, qual a filosofia ali para selecionar eu devo seguir. E quando eu olho para REITs, o universo é bem menor. Então, a minha primeira decisão foi, se eu vou dar o meu primeiro passo, eu vou começar meus aportes em estoques e será via ETF. Então, o primeiro passo foi escolher um ETF que replique o universo de ações. E aí, eu optei pelo VO, porque nesse momento eu entendi que eu estaria exposto às 500 empresas dos Estados Unidos por longo prazo. Então, minha primeira alocação foi comprar ETF de estoques no exterior. E ali eu falei, cara, eu não vou gastar muito tempo no stock picking ainda, mas eu vou ali selecionar 2, 3 empresas para começar a investir. A primeira empresa que eu comprei foi Tesla, a segunda empresa que eu comprei foi Nvidia e a terceira empresa que eu comprei foi Amazon. Então eu saí comprando essas empresas lá atrás. Então a maior parte do meu aporte ficou destinada para o VUL e eu fiz ali essas 3 primeiras alocações em stock picking no começo. Mas a maior parte dos recursos, de fato, nessa parte de ações, ele foi destinado para ETF mesmo. E aí, quando eu entrei no universo de REITs, que seria a outra parte do meu aporte, dos 50%, eu falei, cara, eu posso dedicar um pouco mais de tempo para selecionar quais são os melhores REITs para o longo prazo. E aí foi quando eu disse, eu vou gastar um tempo aqui fazendo REIT picking, porque como é um universo menor, faz mais sentido. Então, na parte REITs, eu optei por analisar REITs individualmente. E ali eu fui atrás de analisar as características do setor como um todo para ver o que é que faziam os melhores REITs para o longo prazo serem os melhores REITs para o longo prazo. Ou seja, quais eram essas características. Porque diferente do Brasil, que a gente também é acostumado a investir em shopping, galpão, laje corporativa e fundo de papel, lá no exterior, a gente tem N possibilidades. Você pode comprar casas manufaturadas, que são aquelas casas pré-prontas. Você pode comprar apartamentos, laje corporativa, self-storage, que basicamente são galpões para você armazenar seus bens, como se fosse uma segunda garagem na sua casa. Plantação de eucalipto, parque de diversão, cassino, plantação de maconha. Tem N possibilidades no exterior, muito melhor do que os fundos aqui no Brasil. É um universo muito mais amplo. Fui atrás de entender esse universo e o que é que faria os melhores REITs de longo prazo ser os melhores REITs de longo prazo. Eu cheguei basicamente em alguns fatores. E os melhores REITs de longo prazo, via de regra, são os REITs mais sólidos, que têm um maior valor de mercado, uma boa governança, um menor dividend yield e são REITs mais caros. Então, esses fatores aqui foram os que trouxeram
eram os melhores REITs no longo prazo. Então, dado isso, eu comecei a fazer um filtro entre aqueles 120 e 130 REITs e cheguei ali numa lista menor, de aproximadamente 20, 25 REITs. E aí esses REITs começaram a compor a minha estratégia de REITs individuais para longo prazo. E aí tem vários REITs no meio do caminho. A gente tem o Prologis, a gente tem a Avalon Bay, Public Storage, o Equinix, enfim, entre outros aqui. Então, eu vi que a minha carteira ali de REIT Picking já estava concluída. E aí boa parte dos meus aportes de REITs iam exatamente para o REIT Picking. E a parte de alocação passiva de REITs iam para dois ETFs. O SCHH, que pega somente os REITs de tijolo, e o XLRE, que ele ali vai estar investindo nos maiores REITs dos Estados Unidos de tijolo também. Então, dado isso, eu entendi que a minha carteira de REITs já estava pronta e a minha carteira de Stock Picking, ela estava ali pré-pronta, porque eu precisava adicionar mais ações ali dentro. E aí eu entendi que nesse momento a minha carteira estava basicamente 75% concluída, porque a parte de ETF de REITs estava feita, a parte de REIT Picking estava feita também, a parte de alocação passiva de estoques de ações estava feita. O que precisava agora era fazer o Stock Picking, ou seja, sair analisando as ações, que eu sabia que ia demandar um tempo maior, e colocar elas em carteira. E aí eu comecei a dar esse passo e devagarzinho ir analisando os melhores ativos, fazendo análise das boas empresas para entrar no longo prazo. E aí entraram diversas empresas na minha carteira, como Coca-Cola, Costco, Monster, Ross. E aí eu comecei a realmente montar uma carteira de Stock Picking completa para poder completar aqueles 25% que estava faltando. E no meio do caminho eu também adicionei alguns ETFs dentro da minha carteira de Stock Picking, que foi ali basicamente o ETF que replica o modelo de Factor Investing do Eugene Fama, que é um Nobel, que é o Three Factor Model, que ele consegue explicar ali mais de 90% dos retornos do mercado. E aí essas empresas eram divididas entre três fatores, que era mercado, tamanho e valor, no caso as small caps de valor. E aí eu entrei com o IJS dentro da minha estratégia. E passando o tempo, eu selecionei mais um fator, que era o fator de large cap de crescimento. E dado isso, eu consegui ter uma carteira onde eu tinha tanto alocação passiva quanto alocação ativa no exterior. E um ponto-chave dentro da minha carteira é que eu sempre levei em conta a relação de risco-retorno. Empresas de baixíssimo risco, como por exemplo Coca-Cola, Costco, Pepsi, Apple, essas empresas sempre tiveram um peso maior na minha carteira. E empresas com um risco maior, eu sempre dei um peso menor, porque eu entendia que o potencial de multiplicar o meu patrimônio ali era alto, mas também se não multiplicasse, o risco ali que eu tinha era baixo. Que era o caso de, por exemplo, Tesla, Uber e Chipotle. Estava otimizando a minha relação de risco-retorno da minha carteira no exterior. E aí, com o passar dos anos, eu só fui basicamente otimizando a estratégia, fazendo adição de um ETF ou outro e adicionando algumas outras empresas do meu portfólio. E foi dessa forma que eu comecei a estruturar minha carteira de longo prazo no exterior. Lembrando aqui que se você quiser selecionar algum fator diferente, é possível, como por exemplo colocar o VEA, que é mercados emergentes. Se você quiser adicionar REITs excluindo os Estados Unidos, ou seja, investimentos em imóveis fora ex-Estados Unidos, você tem o VNQI, ou seja, as possibilidades elas são gigantescas. Lembrando que se você quiser aprender como estruturar sua carteira para o longo prazo, seguindo o método Buy and Hold, selecionando os melhores ativos, você pode aprender todo o passo a passo dentro do IZT, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você preencher o nosso formulário e, sendo aprovado, eu mesmo vou entrar em contato com você para que você possa fazer parte da nossa turma. Então, o link está aqui embaixo, tá? Então foi isso para o vídeo de hoje. Se você é investidor de topo, chegou até aqui, muito obrigado pela audiência. Se você não é investidor de topo, tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu nesse vídeo, então vai, dá aquela moralzinha, já deixa aquele like, se inscreve no canal, que é muito importante. E se você quiser aprender toda a minha filosofia de investimentos para montar uma estratégia vencedora seguindo o método Buy and Hold para você investir nos melhores ativos tanto no Brasil quanto no exterior e multiplicar o seu patrimônio, meu link da descrição é onde você deve clicar para dar o seu primeiro passo. Foi isso para o vídeo de hoje, é só o começo.